Opa! Na nossa aula de hoje, pessoal, vamos falar um pouco a respeito das ISTs. Já ouviu falar sobre isso? Vamos construir aqui com vocês hoje um mapa mental sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Vem comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e nesse canal a gente vai resolvendo questões de biologia, dando aulas teóricas para vocês também, e hoje a gente vai construir um mapa mental sobre as ISTs. Primeiramente, tá, pessoal? Vamos logo já direto aqui para o tema da aula. Essas ISTs, tá, gente? Elas são infecções sexualmente transmissíveis. A Organização Mundial de Saúde, tá, gente, prefere hoje utilizar o termo IST ao invés de utilizar o clássico DST. Quando a gente utilizava o termo DST, a gente fazia referência a doenças sexualmente transmissíveis. Como muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis não chegam a manifestar sintomas, não chegam a proporcionar especificamente a doença no indivíduo, então a Organização Mundial de Saúde prefere que a gente chame de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, pessoal, aqui nesse mapa mental que a gente vai fazer, a gente vai citar para vocês, por exemplo, quais são as principais ISTs que têm vírus como agentes causadores. Então, acho muito importante a gente colocar aqui nesse mapa mental quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis virais. Eu vou colocar aqui as mais famosas e no final você vai dizer para mim se você acertou, né? Então, não podemos deixar de colocar aqui uma das mais famosas que tem, tá, gente? A AIDS, né, que é causada pelo vírus HIV. HIV é o vírus, tá, gente? A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, tá? Ela é transmitida também de outras formas, não apenas via relação sexual, transmitida também por transfusão sanguínea, compartilhamento de seringas, instrumentais não esterilizados, até pelo aleitamento materno pode haver essa transmissão. Pode haver a transmissão via barreira placentária, embora hoje em dia, se a mãe faz um pré-natal eficaz, né, com todos os cuidados aí no nascimento do bebê, a chance dela ter um bebê com HIV, né, HIV positivo, é menor do que 5%. Tá? Então vale a pena tomar o coquetel anti-HIV, fazer um pré-natal com acompanhamento médico para poder diminuir consideravelmente a chance do bebê nascer HIV positivo. Tá? As virais também, pessoal, a gente pode colocar aqui, ó, a herpes genital, existe a herpes oral e existe a herpes genital. Tá? São causados por vírus diferentes. Tá? A herpes, ela geralmente se manifesta, né, com pequenas vesículazinhas ali na região, que formam, no caso, na região genital, é muito comum formar plaquinhas esbranquiçadas, né? Ardem bastante, né? As vesículas estouram, né? Formam essas plaquinhas esbranquiçadas, ardem. E herpes, ela não tem cura, tá, gente? Assim como a AIDS, hoje em dia, a cura ela é muito difícil de ser obtida, né? No caso da AIDS, já houveram casos de pacientes que tiveram a cura, né, por conta de transplante de medula, mas aí precisaria pegar um paciente que tem a compatibilidade da medula e também que tenha essa resistência, né, seja imune ao HIV, né? Tem algumas pessoas que são imunes ao HIV, tá, gente? Posso colocar aqui, ó, o condiloma acuminado. Esse condiloma acuminado, tá, gente, ele é causado pelo HPV, conhecido também como verruga venérea, tá? Então, AIDS, herpes genital, condiloma acuminado. HPV ele não tem assim uma cura também, tá? A gente tem tratamento, só transmite na fase de manifestação, tá? O condiloma acuminado, a gente hoje em dia tem vacina, né, contra o HPV. A vacina não impede completamente você pegar HPV, mas termina sendo eficaz contra os tipos de HPV que são mais oncogênicos, tá? O vírus oncogênico é um vírus que predispõe à formação de um câncer. Existem algumas formas de HPV que são oncogênicas, tá? Então a gente tem que ficar atento especificamente aí. Eu elegeria essas três, tá, gente, como sendo as três mais famosas, que são ISTs que têm como agente etiológico, no caso, o vírus, tá?
Vamos selecionar aqui, tá, pessoal? Relacionar aqui com vocês também as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, as mais famosas que são bacterianas. As que eu acho que tem mais relevância aqui para a gente citar, as que eu acho que teria uma chance maior de cair numa prova, em especial na prova do Enem, tá, pessoal? O que a gente pode colocar aqui como infecções sexualmente transmissíveis, né, que são causadas por bactérias, ó? Uma das mais famosas aqui, pessoal, que a gente tem que colocar, ó, é a gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria, né, que é a Neisseria gonorrhoeae, né, o agente etiológico da gonorreia, Neisseria gonorrhoeae. Existe gonorreia ocular, tá, gente? Existe gonorreia na garganta também, mas classicamente conhecida por ser principalmente aí uma infecção sexualmente transmissível, tá? Causa no paciente uma secreção purulenta, né, saindo ali pela região da uretra. A gente pode citar aqui também, bem conhecido, ó, a sífilis. Sífilis que tem fase primária, fase secundária, fase terciária, tá? Uma evolução aí nas suas fases. Ela é causada pelo agente etiológico conhecido como Treponema pallidum, tá? É uma espiroqueta. A sífilis na fase primária, ela causa, tá, gente, o que a gente costuma chamar de cancro duro. Cancro duro é uma ferida de base endurecida. Numa fase secundária, causa eritremas, umas manchas vermelhas, escamosas, principalmente na palma da mão e na planta do pé, mas que podem se espalhar pelo corpo como um todo, tá? E na fase terciária pode causar degeneração de sistemas, né? Afetando o sistema circulatório, o sistema nervoso também do paciente, podem levar à morte, tá? A gente pode colocar aqui também, ó, a clamidíase, como sendo uma doença bacteriana, tá? Também causada pela clamídia, tá, pessoal? Pode ser o linfogranuloma venéreo, você também pode colocar. Vamos relacionar mais um aqui que eu gosto de citar em sala também, que é o cancro mole. O cancro mole geralmente está relacionado aí a outro tipo de bactéria, tá? A gente não confunde o cancro mole com o cancro duro, tá? O cancro duro é a primeira fase da sífilis. O cancro mole a gente chama de cancro mesmo, cancro mole mesmo. A diferença é que a ferida tem uma base amolecida, no caso do cancro mole. Nem é tão famosa assim, tá, gente? Aqui em Alagoas já teve questão de vestibular falando a respeito do cancro mole. O termo cancro faz referência à ferida. Eu acho que essas são as mais famosas. Eu adicionaria aí também o linfogranuloma venéreo, também causado pela clamídia, tá? Essas aqui são as mais famosas infecções sexualmente transmissíveis que teriam como causador um agente bacteriano. Só lembrando, tá, gente, que essas doenças bacterianas, elas são tratadas com antibiótico, né? Então, o tratamento delas é feito com antibiótico. Então, é importante citar isso aqui, ó. Tratadas com antibióticos. Sim, gente, esqueci de falar para vocês, o cancro mole ele é causado pelo Haemophilus ducreyi, né? É o agente etiológico, né? Clamidíase pela Chlamydia trachomatis, a sífilis causada pelo Treponema pallidum, né? E a gonorreia causada pela Neisseria gonorrhoeae, né? Essas doenças são tratadas com antibióticos, tá, gente? Isso não quer dizer que não podem evoluir e causar problemas no indivíduo, podem causar problemas, em alguns casos pode até levar à morte, mas se o paciente for procurar um médico, normalmente o médico vai fazer o diagnóstico aí, e após esse diagnóstico, ele vai passar, no caso, antibiótico, né, para tratamento dessas infecções bacterianas especificamente. Essas são as mais famosas, causadas por bactéria, tá, gente? Eu tenho uma que eu posso citar aqui para vocês aqui, que eu acho até interessante citar, porque os livros de ensino médio citam também. Tem uma que é classificada como uma protozoonose. Só uma, tá, gente? Protozoonose famosa assim, nem é tão famosa, mas é bom a gente colocar aqui, que é a tricomoníase. A tricomoníase, né, que é uma doença causada por protozoário, né? Trichomonas vaginalis, né? O causador aí, no caso, da tricomoníase, tá certo? Causa corrimento, né? Corrimento vaginal, um pouco de prurido, uma produção de uma secreção com odor forte, né? E no homem pode ser assintomática. No homem pode ser assintomática, mas pode causar também um pouquinho de corrimento pela uretra. Só lembrando que para todas essas infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção ela é feita com o uso de
preservativos masculino ou preservativo feminino. A famosa camisinha, né? Que a gente costuma chamar de camisinha. O uso de camisinha é uma alternativa super viável, tá, gente? A camisinha, ela termina sendo muito importante, é uma medida muito importante para ser usada em termos de saúde pública, porque ela previne 2 problemas de saúde pública. Ela previne a infecção sexualmente transmissível e ela previne também a ocorrência de uma gravidez indesejada, tá? Mais uma outra coisa, tá, gente, interessante, né? Hoje, você poderia citar alguma doença fúngica? Olha, a gente poderia colocar uma candidíase aqui, como classicamente a gente costuma colocar também nas aulas, mas a Organização Mundial de Saúde, né, ela costuma tratar a candidíase atualmente como infecção oportunista, não sendo assim tão relacionada necessariamente como infecção sexualmente transmissível, embora possa haver uma transmissão via relação sexual, né, e causar, no caso, infecção. A gente poderia citar também aqui nessa aula o chato, né, que é uma doença causada por um tipo de inseto, né, um tipo de piolho que vai contaminar a região genital, causando um prurido, uma coceira muito grande na região, tá? Que poderia, em alguns casos, em algumas questões, aparecer aí também, tá? Mas eu acho que o ponto principal, gente, desse mapa mental está exatamente aí. O ponto principal é a gente lembrar dessas principais, que são as virais aí, a AIDS, a herpes, condiloma acuminado, as principais bacterianas, né, gonorreia, sífilis, clamidíase e cancro mole. Um detalhe, tá, gente, que sífilis também é transmitida via transfusão de sangue, tá? A gente tem que estar atento com relação a isso. A tricomoníase também pode ser transmitida com compartilhamento de peças íntimas, mas assim, no geral, elas tendem a cair em questões que relacionam especificamente como infecções sexualmente transmissíveis, tá? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre infecções sexualmente transmissíveis, um mapazinho mental que a gente tentou construir da forma mais organizada aí possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Não esquece de compartilhar para ajudar a gente nesse projeto. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.